E o prefeito Marcelo Crivella, do PRB, está circulando pelas ruas do Rio em um carro que não consta em cadastro nenhum do Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito. O Jornal das 10 da Globo News fez um levantamento e descobriu que a placa é fria. 6h30 da manhã. É mais um dia normal de trabalho para Marcelo Crivella. O prefeito do Rio cumprimenta o segurança, entrega um blazer e entra no carro. Só que esse carro é invisível para os órgãos públicos de fiscalização e segurança. A placa LTU 7690 não aparece no cadastro do Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran. Ela é a chamada placa reservada, usada em carros da polícia em investigações sigilosas. Especialistas ouvidos pela Globo News dizem que o uso desse tipo de placa pelo prefeito Marcelo Crivella é ilegal. Esses veículos que são fantasmas ou com placas frias, como a gente costuma dizer, é para um trabalho específico de investigação policial para apuração de crimes, que ao que se conste o prefeito não tem essa função. Isso contraria o Código de Trânsito Brasileiro, viola o princípio constitucional da transparência na administração pública e requer justamente por parte do Ministério Público uma apuração sobre as condições em que esses veículos estão circulando pela cidade. A placa reservada é uma das novidades do segundo ano de Crivella na prefeitura. Em 2017, o prefeito andava com um carro do mesmo modelo, mas com placa comum, e chegou a se envolver num acidente de trânsito. Depois da batida, o carro usado pelo prefeito virou notícia pelo mau exemplo. Só no ano passado, foi multado 55 vezes. O motorista deveria ter perdido 244 pontos na carteira de habilitação. Mas as multas foram canceladas pela Secretaria de Transportes com base no Código de Trânsito. Com a nova placa, o carro do prefeito Marcelo Crivella ficou invisível para consultas públicas. Não dá mais para saber o número de multas, por exemplo, ou qual foi o ano do último licenciamento obrigatório. O carro do prefeito também não aparece mais no sistema da Polícia Rodoviária Federal, nem no da Polícia Civil. Só um órgão público tem acesso às informações, o Detran do Rio. Numa eventualidade de um acidente, ele somente vai dificultar a apuração de quem do responsável. No caso, por exemplo, de violações, de infrações de trânsito, também como vai se identificar o motorista infrator? A prefeitura disse que a placa foi trocada por questão de segurança e com autorização do governo do estado. A nota afirma que o artigo 115 do Código de Trânsito autoriza o uso de placas especiais, mas o Denatran, autoridade máxima do trânsito no país, explicou que as placas previstas no artigo 115 não são as reservadas, popularmente chamadas de placas frias. São as de representação, as oficiais, usadas por autoridades, como governadores e prefeitos. E devem seguir esse exemplo, sempre com o fundo preto. O Denatran informou que as placas reservadas estão autorizadas pelo artigo 116 do Código de Trânsito e reforça que só podem ser usadas pela União, por estados e pelo Distrito Federal em serviço reservado de caráter policial. Não é o caso da Prefeitura do Rio. Somente em condições de natureza policial se pode utilizar, descaracterizar o veículo com a colocação de uma placa denominada placa fria. É uma exceção, é uma excepcionalidade. Além de ser uma ilegalidade que ele está cometendo, é um ato de imoralidade no quesito de probidade administrativa, né? O prefeito do município, ele deve dar o exemplo de probidade, primeiro, da publicidade dos atos que ele pratica. Olha, além de estar tudo errado, a grande pergunta que fica é: para que o prefeito precisa de um carro com placa fria? Você viu na reportagem a prefeitura dizendo que o governo do estado autorizou o uso dessa placa. Nós procuramos o governo do estado, eles responderam que a placa foi pedida para fins de segurança, como escolta de autoridades.